Fala galera do YouTube, seja bem-vindo ao canal Sou um Novo Programador. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre tutorial de HTML de nível iniciante, formatações, parte 5. Vamos lá. Introdução. O HTML contém vários elementos para definir seu texto com um toque especial, digamos. E os elementos de formatação foram projetados para exibir tipos especiais de texto. Temos aqui o B, que é texto em negrito, strong, texto importante, o I, itálico, o N, enfatizado, o mark, marcado, o small, menor, del, excluído, ins, inserido, sub, subscrito e sup, sobrescrito. Então são os tipos que a gente vai falar nesse vídeo de hoje com mais detalhes. Vamos abrir o Live Server e o navegador para testar aqui os nossos testes. HTML, B e strong. O elemento no HTML que define o texto em negrito é o B, só que ele sem qualquer importância extra. Já o strong é em negrito, só que tem uma importância maior. Então, o B, enter, dentro dele é o texto em negrito. E o strong é strong, enter, e dentro dele o texto mais importante. Ambos são em negrito, só que o strong dá mais importância. Como pode ver, o navegador vai ficar idêntico, sem nenhuma diferença. Só que para o navegador tem essa diferençazinha. Agora vamos para o próximo. Só que antes disso, eu falar que normalmente ele não coloca os elementos assim avulso. Coloca o parágrafo do P e dentro dele a gente coloca o elemento, tipo o B. Eu gosto de morder, por exemplo. Aí a gente vai no navegador e vai ter o parágrafo. Eu gosto de, na parte de morder, vai ficar em negrito. Então é assim que a gente usa esses elementos especiais. Próximo, elementos HTML I e N. O elemento HTML que define uma parte do texto em voz ou humor alternativo e é exibido em itálico é o I. Então você se lembra de I de itálico. E OBS, a tag ela é usada para indicar um termo técnico, uma frase de outra língua ou um nome de alguém importante ou pensamento. A gente usa o I para isso. Aqui o parágrafo, eu conheci um, a gente vai colocar o I, entendeu? Para falar de nome de alguém, por exemplo. Deixa eu falar aqui um Nicolas, não, ele não é um pensador. Né? Na verdade é, mas enfim. Federico Netzel, pronto. Contém ironia. Então a gente vai vir aqui no navegador, a gente vai ver que vai ficar essa partezinha do nome dele em itálico. Ele não é mais como o normal, é um pouquinho mais inclinado e com a fonte um pouco diferente. Também temos o N, que é um texto enfatizado. Ele também é exibido em itálico, só que ele pronunciará as palavras com ênfase, usando uma ênfase verbal, tipo alguma coisa com que você quer que dê mais importância, só que quer que fique em itálico. Tipo, seu maldito, o que você fez? Aí esse fez é algo mais em ênfase, né? Vai colocar o N. Peraí que eu errei aqui. Vamos refazer a frase. E dentro dele vai ter o N. Pronto. A gente vai vir aqui e vai testar para ver. Ambos vão ficar em itálico, só muda que um tem um sentido diferente um do outro. Pronto, ficou em itálico o fez. Vamos para o próximo. O HTML small elemento. O elemento do HTML small vai definir um texto menor. Então é small. Tudo que for menor, coloca entre o small. A gente vai vir aqui, vai botar um exemplo. O P. Eu tenho medo de... E dentro do small a gente vai colocar monstros, por exemplo. Então, esse monstro vai ficar em menor, como se a pessoa estivesse falando com medo, entendeu? Falando baixinho para não chamar ele. Tipo isso, entendeu? Como se fosse algo menor, como se fosse tipo um sussurro, né? Digamos. Vamos testar aqui no navegador, vai ficar bem pequenininho. Então, basicamente é isso o elemento, né? Vamos pro próximo, que é o elemento HTML mark. Como o nome já diz, ele vai definir um texto
que deverá ser marcado ou destacado, que é o marque de marca. Então vamos botar aqui esse texto, esse exemplo que eu já fiz, já adiantado. Não se esqueça que hoje é dia de beber. Aí entre o marque que vai ser destacado, Leite e Gabriel. Então na página HTML vai ficar com uma marcação aí amarela, como se fosse algo destacado, né? Para a pessoa perceber, ver e já perceber que é algo mais importante. O próximo é o elemento del. Como já disse, vai excluir alguma palavra. Os navegadores geralmente usam para marcar uma linha que foi suprimida. Por exemplo, minha cor favorita é a rosa é deletada e a preta é a normal. Ficar com um traço como se fosse excluída, só que a pessoa não excluiu, apenas colocou um tracinho na palavra. E o outro é o ins, que é o contrário, ele vai inserir, ele vai sublinhar e inserir naquele texto. Minha cor favorita é del com rosa, que vai fazer o traço, é botar ins preta, vai inserir aquela nova correção, tipo isso, ó. Fica aí com essa marcação, esse tracinho embaixo. Então, um complementa o outro, né? Próximo, o elemento HTML sub. O nome já diz, vai subir, sobrescrito. Ele vai, o texto sobrescrito aparece meio caráter abaixo da linha normal. Então, vai aparecer abaixo, ó. Aqui o exemplo, essa é minha forma, H sub 20, sub 20, que é forma na H2 só. Espera aí que eu errei aqui. Vou colocar o fecha e abre do sub. Basicamente ele vai subir, né? O texto que tiver entre o sub também vai ficar para cima. Mas é para baixo, eu confundi. Então basicamente eu vou botar aqui o sub, que também é de subir, que é o sobrescrito. Então vai ficar acima. E já o sub é para baixo. Só você lembrar de sub de superior e sub de baixo. Então o sub ele vai definir o caráter acima do normal e às vezes é renderizado em uma fonte menor. Aqui o exemplo. Meu site criado é www.sup, aí bota o colchete 1. Tipo isso. Então, galera, se você viu o vídeo até aqui, deixa o like e se inscreva. Então, terminamos aqui de falar os elementos, né, mais importantes. Claro que tem vários, mas esses são os que as pessoas mais usam. Então, vamos fazer agora um pequeno exercício. O exercício de hoje vai ser falar sobre o seu sonho. Então, são tudo que a gente já aprendeu. O mark, o del, o ins, o i, o b, o strong, o sup, sub, tudo que tiver, a gente vai falar. Então, vamos lá. O B aqui de parágrafo, né? Eu tive um sonho estranho. E o HR para separar e o BR. Vamos lá. E o título do sonho, que é o H1 para dar mais importância. Vamos lá, então. Você pode criar o seu sonho, né? Ou se lembrar de um, mas tem que colocar os elementos que aprendeu nessa aula. Vamos lá. Eu vou aqui buscando algo aleatório que eu penso. Eu vou buscando aqui o mark, o in, o b, o strong, para poder ver como é que vai ser. Então vamos adiantar aqui o vídeo. Então eu utilizei o mark para dar a marcação do urso. Ó, mark. Depois eu usei o strong para dar importância à grande sala. Depois eu usei o itálico para falar sobre uma casa de apostas. Depois eu usei o del para falar uma mentira e o ins para falar a verdade que foi inserida. Depois eu coloquei o small para dar ênfase em algo, para ser menor. Foi errado, para ser menor mesmo. Para tipo ser um sussurro ou alguma fala baixa. Depois eu falei algo aleatório para colocar o sub e o sup. Então foi isso basicamente o meu sonho que eu criei, né? Faço também em casa algo aleatório, um sonho, algum tipo de frase, mas use esses elementos para ir treinando, né?
Essa é a melhor forma de aprender. Então, galera, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreva. E sempre se lembre de ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo do canal. Como vocês puderam ver nos últimos 2 vídeos, eu coloquei a fonte maior e troquei as cores, né, do tema, para poder ficar mais visível e entendível para vocês, porque antes estava muito difícil de ver, eu acho, e eu acabei querendo mudar mesmo para ficar mais fácil. Então aqui é o sonho que eu terminei agora. Na minha opinião ficou bem ruim, mas o importante é que eu usei todos, eu acho. Todos não, porque eu acho que faltou um. Deixa eu ver qual foi. Ah, foi todos, na verdade. Só não usei um do sup. Enfim. Então faça também seu sonho em casa e eu vou saindo agora, galera. Valeu, até mais. E assim ficou o nosso texto.